A capacidade de ultrapassar isso é o que nos define. Nos últimos dias, um sussurro arrepiante percorreu os corredores dourados do Palácio de Buckingham. Um incidente abafado que ninguém se atreve a mencionar em voz alta. Uma porta lateral, sempre trancada com um cadeado, foi encontrada inexplicavelmente entreaberta nas horas frenéticas que antecederam um acontecimento importante. E a última pessoa vista a rondar suspeitosamente por perto, nada mais nada menos do que Tom Parker Bowles, no preciso momento em que o príncipe George teria desaparecido da vista do seu acompanhante durante uns cruciais 10 minutos. Em instantes, toda a ala foi isolada. Os registros de segurança foram classificados com a máxima cautela. O próprio príncipe William, pálido de fúria, terá exigido uma varredura completa de todas as imagens das câmeras, de todos os registros de acesso, insistindo que o que quer que tivesse realmente acontecido nunca deveria vir a público. Desde essa tarde, um homem desapareceu discretamente de todos os compromissos reais, como se nunca tivesse existido. No entanto, a pergunta que ainda causa arrepios a quem sabe é esta. O que é que Tom Parker Bowles queria exatamente com o príncipe George? A gala do centenário da unidade foi um dos maiores marcos da realeza numa década. Uma ocasião que exigia uma orquestração quase perfeita. O suave brilho dourado dos lustres de cristal, lá no alto do Palácio de Buckingham, parecia apenas intensificar a tensão e a solenidade que pairavam no ar da sala do conselho privado. Naquela sala solene, encontrava-se o príncipe William, herdeiro do trono, que carregava agora quase todo o peso da administração da família real, anteriormente ocupada pelo seu pai doente. Aos 40 anos, William herdara não só a elevada estatura, mas também a serenidade necessária a um futuro rei. Após os escândalos do seu irmão, mais novo, e a morte da rainha Isabel II, Guilherme tornou-se o pilar inabalável. Contudo, no seu íntimo, escondia-se uma cautela silenciosa em relação a cada fissura oculta na extensa família. Manteve a expressão neutra enquanto os outros discutiam os preparativos. À sua frente estava a rainha Camila, a madrasta que finalmente assumira o trono por completo após a coroação. O rosto de Camila era ameno, mas os seus olhos eram penetrantes como navalhas, aproveitando sempre qualquer oportunidade para reforçar a sua própria posição e a do seu clã. Enquanto a conversa se dirigia para os preparativos culinários, a própria alma da noite, Camila lhe apresentou a sua sugestão com uma delicadeza prática. Majestade, para um evento desta magnitude, precisamos de um nome em quem possamos realmente confiar. Alguém que compreenda tanto a arte da gastronomia como os padrões da coroa. Não consigo pensar em ninguém melhor do que Tom Parker Bowles. O rei Carlos assentiu imediatamente. Era um homem de tradição, mas facilmente convencido por argumentos razoáveis, sobretudo quando vinham da esposa em quem confiava plenamente. Tom Parker Bowles, disse o rei com um sorriso. Chefe e crítica de renome. Uma escolha perfeita. William não disse nada, apenas inclinou a cabeça em concordância educada. No entanto, a facilidade com que o pai aprovou deixou-o arrepiado. Tom Parker Bowles, filho de Camila do seu primeiro casamento. Era um nome que sempre lhe causava desconforto. Lembrava-se muito bem das discussões acesas com o pai, anos antes, sobre se Tom deveria ou não receber um cargo oficial de conselheiro, especialmente depois de Camila se ter tornado princesa de Gales. William sempre se opôs, convencido de que inserir o filho da madrasta na engrenagem da família real só causaria desordem e corroeria a imagem de uma família pura que ele lutava por preservar. Menos de 2 horas depois, Tom estava dentro do palácio. Era um homem imponente, com a arrogância preguiçosa de quem acreditava que o privilégio era o seu direito de nascença. Não chegou com a humildade de um fornecedor contratado, mas com a certeza presunçosa de quem recebeu a chave. Ao atravessar o hall de entrada, parou diante de William e deixou escapar um sussurro cortante, alto o suficiente para o príncipe ouvir. Finalmente estamos a aprender que nem todo o poder corre no sangue, não é? Por vezes, trata-se simplesmente de quem é e de quem conhece. Os olhos de William brilharam por um instante, mas depressa a máscara de calma voltou ao seu lugar. Compreendia perfeitamente a amargura de Tom. Desde que a mãe se tornou rainha, Tom acreditava ter direito a um lugar oficial na corte, ou pelo menos a um importante papel de conselheiro. A frieza e o distanciamento de William, o seu controlo férreo sobre a restrita lista daqueles em quem realmente confiava, alimentaram durante anos um profundo e latente ressentimento em Tom. Para ele, William não era apenas o herdeiro, mas um arrogante guardião que se interpunha entre ele e a influência obscura que tanto ambicionava. Após uma reunião tensa com a equipa do evento, Tom decidiu inspecionar pessoalmente as áreas de serviço. Para verificar os padrões, percorreu estreitos corredores de serviço repletos de caixas, cabos e imponentes equipamentos de cozinha. O ar ali não tinha nada a ver com o esplendor perfumado dos salões de gala.
O ar cheirava muito a pedra úmida, a óleo quente e a suor. E depois, num canto escuro perto da área técnica, Tom gelou. O príncipe George, filho de William, e segundo na linha de sucessão ao trono, perseguia duas meninas, filhas de um técnico de iluminação, num jogo improvisado de apanhada. O miúdo vestia uma t-shirt simples. O seu riso era alegre e espontâneo, completamente inocente. Nesse instante, ao presenciar tamanha fragilidade e pureza despreocupada, uma vingança cruel e perfeita surgiu na mente de Tom como um raio. Se William se recusasse a conceder-lhe o cargo de conselheiro que acreditava ser seu por direito, Tom faria William implorar por ele. E o filho de William era a alavanca perfeita. Tom examinou rapidamente a área. Os fundos da casa de Warren eram vastos e labirínticos. O mais importante foi que avistou uma porta lateral cinzenta e sem graça, escondida atrás de uma pilha de grandes caixas de cartão. Era uma entrada de serviço utilizada apenas para a entrada de cargas volumosas. Raramente era aberta, exceto em dias de grande movimento. Por pura sorte, a porta estava entreaberta enquanto os operários manobravam uma enorme palete de alimentos. Esperou até que os carregadores empurrassem o carrinho para longe. Assim que a porta começou a fechar-se, Tom avançou, estudando a velha fechadura com a furtividade de quem já tinha prática. Do bolso, tirou um molho de chaves antigas que trazia sempre consigo para trabalhos em casas sumptuosas. Enfiou uma pequena na fechadura e rodou-a suavemente. A fechadura cedeu com um clique suave. Abriu um pouco e voltou a fechar-se como se nada tivesse acontecido. A excitação percorria as veias de Tom. Aquela saída estreita e pouco conhecida, mal coberta por câmaras de segurança, era a rota perfeita para tirar George do palácio no meio do caos do baile de gala. Parado diante da porta estreita que dava para o pátio de serviço e para o parque de estacionamento dos funcionários, Tom Parker Bowles, o enteado esquecido da coroa, permitiu-se um sorriso fino e gélido. Sussurrou por entre o rugido do sistema de ventilação palavras que se dissolveram imediatamente no ruído mecânico. Se não me derem o lugar que mereço, simplesmente ocupá-lo-ei. Nos 3 dias seguintes, Tom Parker Bowles percorreu o Palácio de Buckingham com a aura frenética e determinada de um diretor culinário de alto nível. Falava claramente sobre a quantidade de champanhe servida e os protocolos para o serviço de canapés. No entanto, a sua mente não se desviava da porta lateral cinzenta, nem do riso despreocupado do príncipe George. Tom sabia que conquistar um príncipe não era algo que se pudesse fazer de forma desajeitada. Era precisa subtileza e, acima de tudo, inocência. O uso da força estava fora de questão. Usaria algo a que George não conseguiria resistir: um jogo. Estudou as paixões do rapaz e decidiu-se pelo bem mais precioso da criança, uma maqueta antiga de um navio de guerra de carvalho, que o próprio William lhe oferecera. Em segredo, Tom elaborou uma pista, um pequeno cartão lindamente desenhado com brasões reais e um pequeno enigma, sugerindo que o navio tinha sido roubado por piratas e que George deveria seguir o rastro para recuperar o seu tesouro. Para a mão de obra, teve o cuidado de não utilizar ninguém da família real. Um simples telefonema para fora das paredes do palácio contratou 2 homens de uma empresa externa de montagem de estruturas para eventos, que se apresentava apenas como especializada na instalação de cozinhas e assistência ao transporte. Estranhos sem fichas de segurança internas, descartáveis caso algo corresse mal, e autorizados a conduzir grandes carrinhas de serviço para dentro e para fora da área traseira. Tudo alto, o que Tom precisava era que a carrinha deles estivesse estacionada rente à porta cinzenta no momento combinado. Planeou a operação para o meio da tarde do dia do ensaio geral, quando os bastidores da cozinha estariam no seu auge de frenesim. Centenas de funcionários, chefes e estafetas movimentavam-se num caos controlado. O caos era a camuflagem perfeita. A curta distância dali, na área técnica, Edmund Hale trabalhava em silêncio concentrado. Com pouco mais de 20 anos, o jovem técnico era consciencioso e possuía uma audição excepcionalmente apurada. A sua função era testar os complexos sistemas de som e iluminação para o evento de gala que se aproximava. Empoleirado no cimo de uma escada, com o voltímetro na mão, mal reparou em Tom Parker Bowles a entrar sorrateiramente no canto escuro do armazém lá embaixo. Então, o telefonema paralisou-o. Tudo pronto. Aguarde o meu sinal. Não faça nada até que eu chame novamente. Lembre-se, aquela porta é a única saída e a criança só tem de sair durante 10 minutos. A voz de Tom, embora sussurrada, carregava um tremor de excitação mal contida. As palavras "a criança" e 10 minutos ficaram gravadas nos ouvidos de Edmund como estilhaços de gelo. Dentro daquelas paredes, havia apenas uma criança que importava tanto. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Não se tratava de um serviço de buffet. Era algo sombrio, algo ameaçador. Edmund viu-se envolvido num dilema de consciência.
era de baixa patente, descartável. Andava a bisbilhotar e acusar alguém da estatura de Tom Parker Bowles era suicídio. Na melhor das hipóteses, seria despedido imediatamente. Na pior, enfrentaria processos judiciais ruinosos. O filho da rainha detinha poder real, ainda que não oficial, mas o dever e a lealdade tinham-lhe sido incutidos desde o dia em que fora contratado. Lembrou-se do riso despreocupado de George poucas horas antes. Não conseguia desviar o olhar. O medo de represálias pesava-lhe como chumbo no peito, mas a necessidade de proteger o rapaz era muito mais forte. Deslocou-se com cuidado na escada, tentando ver sem fazer barulho. Chegou então o momento que dissipou todas as dúvidas. Do alto da sua posição privilegiada, Edmund observou Tom encontrar um estranho num canto isolado. Uma entrega rápida, um simples saco de papel castanho. Tom deu uma vista de olhos dentro. Na penumbra, Edmund apercebeu-se do brilho inconfundível do metal. Cartões de acesso não autorizados, recentemente revestidos para invadir zonas restritas. Evidência inegável. Edmund deslizou pela escada, com os membros a tremerem. Sabia que não podia alertar a segurança geral. O alvoroço alertaria Tom e dar-lhe-ia tempo para destruir tudo. Precisava de alguém com autoridade absoluta que pudesse agir com discrição e decisão. Carew, com o coração aos saltos e a respiração ofegante, atravessou os corredores administrativos a toda a velocidade, ignorando todos os protocolos sobre bater à porta. E rompeu diretamente no escritório privado de William, o quarto reservado para os assuntos mais urgentes. A porta bateu atrás dele. Edmund encostou-se a ela, inspirando profundamente. Cabelo despenteado, rosto pálido, mas os olhos ardiam de determinação. As palavras saíram tropeçadas, quase sufocadas, mas a firmeza por detrás delas nunca vacilou. Príncipe William, acredito que o príncipe George corre um perigo terrível. O escritório do príncipe William, sempre impecável e austero, tornou-se subitamente o epicentro de uma crise silenciosa. William ouviu, sem demonstrar qualquer emoção, Edmund Hale revelar tudo. O tremor no telefonema sussurrado de Tom, os sussurros, a criança e os 10 minutos, a troca clandestina de cartões de acesso ilegais. Superficialmente, o seu rosto mantinha a calma forjada por anos de pressão pública, mas no fundo dos seus olhos acendia-se uma chama fria. Não o pânico, mas a vontade férrea de um pai a proteger os seus. Sabia que qualquer alarme, qualquer voz alterada, só iria desencadear o caos público e poderia levar Tom a algo desesperado e imediato. A ameaça não era apenas para George, mas para a frágil estabilidade e a imagem impecável da própria coroa. William acenou levemente com a cabeça para Edmund, demonstrando gratidão sem dizer uma palavra. Fizeste excepcionalmente bem. Edmund, regressa ao teu posto e não contes isto a ninguém. Nem mesmo a tua mulher, instruiu William em voz baixa. Encarou o jovem. A segurança de George e a honra desta família repousam agora sobre o nosso silêncio. Edmund sentiu o peso assentar-lhe sobre os ombros como um manto de honra. Partiu tão silenciosamente como uma sombra, carregando um juramento secreto. Em poucos minutos, William convocou as suas 3 sombras mais fiáveis, homens que lhe juraram lealdade pessoal durante décadas. Não eram meros guarda-costas, eram agentes dos serviços de informação capazes de se misturar na multidão. Não lhes deu instruções completas, apenas uma única ordem secreta. Vigiam Tom Parker Bowles. Cada movimento, cada chamada, cada reunião e mantenham George à vista o tempo todo. Segurança absoluta. A contraofensiva silenciosa começou. Os 3 misturaram-se no caos dos bastidores, perfeitamente disfarçados. Um com o fato macaco cinzento de técnico de ar-condicionado, outro com o boné e avental brancos de auxiliar de câmara frigorífica. O terceiro empurrava um carrinho de comida como qualquer outro estafeta. Tornaram-se fantasmas que Tom jamais suspeitaria. O adorado navio de guerra de carvalho de George foi discretamente recuperado. Um dispositivo de rastreio não maior que um grão de arroz foi embutido profundamente na casca. De seguida, a maqueta foi devolvida exatamente ao seu lugar original, intocada a um olhar desatento. Se George acompanhasse a busca do tesouro de Tom, William saberia a posição do filho com uma precisão milimétrica. Para garantir que Tom acreditava que tudo estava a correr bem, William ordenou que outras 2 portas de serviço na área fossem seladas para testes elétricos de emergência. A porta cinzenta escolhida por Tom, no entanto, foi deixada aberta propositadamente e a sua fechadura foi discretamente substituída por uma que a chave mestra de Tom ainda abriria. Um sinal falso perfeito, William estava a preparar o terreno para levar Tom ainda mais fundo numa armadilha que ele próprio tinha criado. A tensão aumentou em completo silêncio. Tom continuava a verificar as posições. Viu George ainda a brincar despreocupadamente por perto. Viu a porta cinzenta ainda esquecida no meio do frenesi. A confiança cresceu dentro dele.
considerava-se muito mais esperto do que a segurança antiquada do palácio e a suposta ingenuidade da família real. Aquela arrogância era o engodo mais mortífero de todos. Acelerou, fazendo sinal aos seus 2 acompanhantes para prepararem a carrinha. Na tarde do último ensaio geral, William fez uma jogada ousada. Combinou que Tom visse George a caminhar sozinho por um corredor de serviço silencioso, com um navio de guerra de carvalho nas suas pequenas mãos. Tom, pressentindo o perigo, saiu das sombras com um sorriso amigável e ensaiado, pronto para plantar a primeira pista. O que ele não sabia era que George nunca estava sozinho. Atrás de uma coluna de mármore estava o técnico de ar-condicionado, o homem de William. O rapaz que Tom vigiava estava sempre ao alcance invisível do pai. De uma varanda sombreada, acima, fingindo estudar esquemas de acontecimentos, William observava. O seu olhar já não demonstrava qualquer vestígio de calor familiar. Apenas a vigilância gélida de um homem que protegia tanto o trono como a linhagem. Viu Tom a perseguir o filho, viu o sorriso fino mal disfarçado. William sabia que, no instante em que Tom fizesse um movimento abertamente ameaçador, seria capturada. Mas William queria mais. Queria que Tom se incriminasse de forma irrefutável perante o conselho privado. Pensou, quase com ternura, continua a acreditar que estás a vencer. Tom, quanto mais fundo for, menores são as probabilidades de sair. Este foi o maior duelo de inteligência entre 2 homens unidos pela mesma família fragmentada. Um movido pela sede de poder, o outro pelo amor e pelo dever. O último dia de ensaio geral para o centenário da União foi um turbilhão de caos disciplinado. Centenas de empregados de mesa, técnicos e estafetas percorriam os corredores, tecendo uma névoa perfeita de movimento que ocultava tudo o que era mais sombrio. Naquela tempestade, Tom Parker Bowles movia-se com a excitação febril de um homem que saboreia a vitória. Anos de ressentimento latente tinham se transformado em algo inquebrável. Quase podia sentir o título de conselheiro que William lhe negara pousado na palma da mão, a apenas um passo de distância. Deslizou a pista final para uma fenda perto do habitual canto de brincadeiras de George. Era a última migalha de pão que conduzia diretamente à porta lateral cinzenta e ao navio de guerra escondido. De seguida, digitou um único caractere no seu telefone, o sinal para que os 2 forasteiros encostassem a grande carrinha de serviço à porta de saída. Na fraca e intermitente luz fluorescente das traseiras da casa, o contra-ataque de William atingiu seu clímax. As suas sombras disfarçadas moviam-se como fantasmas. Nunca abordaram George, nunca abordaram Tom. A sua tarefa era mais silenciosa, selar todas as outras saídas com obstáculos acidentais. Um carrinho, cuja roda travou misteriosamente, bloqueava um corredor. Um troço do chão foi subitamente isolado com fita de aviso para reparações urgentes. Asseguraram-se de que, se Tom conseguisse atrair o miúdo, a única saída seria a porta cinzenta que já controlavam. A sua dupla missão era manter o pequeno príncipe intocável e reunir todas as provas possíveis contra um homem que se tornava cada vez mais imprudente. A armadilha de Tom começou a funcionar. George, curioso e confiante, viu o bilhete com fita e começou com entusiasmo, o que acreditava ser uma caça ao tesouro, organizada pelo seu pai. Tom estava agachado atrás de uma pilha de caixas, com o pulso acelerado, a observar o miúdo a ir exatamente para onde queria. Depois aconteceu o acidente. O técnico de ar-condicionado de William passou cambaleando com uma caixa de ferramentas pesada. Escorregou dramaticamente e deixou cair a caixa no chão de pedra. Ferramentas de metal espalhadas por todo o lado com um estrondo ensurdecedor bloquearam momentaneamente o caminho de Tom. O atraso durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para quebrar o ritmo perfeito de Tom. Quando o corredor ficou livre, George já tinha virado a esquina em direção à porta cinzenta, fora do alcance de Tom naquele momento crucial. A suspeita surgiu. Tom lançou um olhar fulminante ao técnico que se desculpava. Acidente ou interferência? Pela primeira vez, a sua certeza vacilou. Sentiu o pó de uma peça maior assentar sobre ele. Contudo, a obsessão de terminar o que começara, a sede de vingança, era mais forte do que a cautela. Afastou a dúvida, convencendo-se de que se tratava apenas da habitual desordem do palácio. Empurrou as ferramentas espalhadas, mas era tarde demais. George já tinha chegado à porta cinzenta. William, no entanto, não tinha pressa. Aquilo não passara de uma abertura. Na sala de segurança secreta, observava os ecrãs, recuando a um clipe granulado, mais incriminatório, da noite anterior. Tom Parker Bowles, sozinho à porta, a inserir uma chave antiga, o clique suave da fechadura a confirmar a entrada. As provas eram concludentes. Tom já não era apenas um homem com pensamentos tóxicos. Tinha tomado medidas concretas. Ao final do dia, uma carta formal em papel creme grosso chegou ao escritório temporário de Tom. Ela trazia o brasão do Príncipe de Gales e convidava o senhor
Tom Parker Bowles para uma reunião urgente do Conselho Privado sobre segurança de eventos e protocolos da cadeia de abastecimento. Os lábios de Tom curvaram-se num sorriso triunfante. Por fim, sussurrou. Estava certo de que William descobrira algo, e que aquele encontro era a sua oportunidade de atacar primeiro. Ameaçara abertamente George e exigir o cargo de conselheiro em troca de silêncio. Caminhou a passos largos em direção ao escritório, convencido de que era ele quem estava a preparar a armadilha final. Ao longe, William estava junto à janela, a observar George a brincar nos jardins lá embaixo. A tensão tinha desaparecido do seu rosto. Só restava uma fria certeza. Sabia exatamente o que Tom acreditava que estava prestes a acontecer. É aqui que tudo acaba, disse William em voz baixa, fechando o tablet que continha todos os vídeos, todas as gravações, todos os fotogramas irrefutáveis. Estava pronto para o ato final. A sessão fechada do Conselho Privado teve lugar numa pequena e elegante sala reservada aos assuntos internos mais delicados. Painéis de carvalho escuro absorviam a luz. Tapetes persas espessos encobriam cada passo. Janelas altas projetavam feixes de luz inclinados sobre a mesa de nogueira polida. O príncipe William estava sentado à cabeceira, presidindo temporariamente. Em frente dele estavam o rei Carlos e a rainha Camila, ladeados por alguns conselheiros seniores e pelos mais altos oficiais de segurança do palácio. Tom Parker Bowles entrou com a arrogância de um homem que acreditava ter o destino da sala nas suas mãos. Na sua mente, aquela não era uma audiência de emergência. William convocara-o para negociar, para abafar tudo antes que explodisse. Um sorriso polido e predatório brincava-lhe nos lábios. Ele estava pronto para a sua atuação. Mas o silêncio que o recebeu era errado. Não era o que ele esperava. Era o silêncio antes da queda da guilhotina. Guilherme começou. A sua voz era baixa, monótona, desprovida de qualquer calor. Não mencionou o serviço de buffet nem a segurança. Só falou da segurança do príncipe George. A arrogância de Tom desfez-se. Ele tentou interromper. Um leve abanar de cabeça de William silenciou-o como uma bofetada. William gesticulou em direção a um ecrã discreto no canto. Ela iluminou-se. Imagens granuladas de visão noturna preenchiam o ecrã. Tom, sozinho no corredor de serviço, enfiava uma chave antiga na fechadura da porta cinzenta. O suave clique metálico era inconfundível mesmo sem som. A cor desapareceu do rosto de Tom. Antes que pudesse falar, William apresentou as provas. Um breve trecho de áudio, limpo e amplificado, encheu a sala. A própria voz de Tom, fraca de tanta emoção. A criança só precisa de sair durante 10 minutos. Certifique-se de que ninguém vê a carrinha de serviço. A boca de Tom abriu e fechou silenciosamente. A euforia de há minutos transformou-se em pânico absoluto. Isto é um mal-entendido, gaguejou. Estava a falar sobre o transporte de peças de vidro frágeis. William interrompeu-o colocando um saco transparente para provas em cima da mesa. Dentro dele estavam os cartões de acesso não autorizados. Ao lado, colocou um livro-razão impresso, Gnomes, comprovativos de pagamentos em dinheiro e 2 dispositivos externos com ficheiros de segurança suspeitosamente em branco. A mão da rainha. Camila voou-lhe aos lábios. O choque deu lugar a uma angústia amarga. Ela sabia que o seu filho acabara de se atirar de um penhasco que ele próprio tinha cavado. William acenou levemente com a cabeça. A porta voltou a se abrir-se. Edmund Hale entrou, pálido, mas firme. Com a voz ainda trêmula, relatou a conversa ouvida por acaso. O encontro clandestino. Cada pormenor incriminatório. Tom aproveitou a fragilidade. É apenas um técnico júnior. Não percebe nada de logística complexa. Nesse instante, a porta abriu-se pela 3ª vez. O técnico de ar-condicionado, que tinha deixado cair a sua caixa de ferramentas desajeitadamente, estava agora parado com o uniforme completo do palácio, rígido como uma estátua. Sem dizer uma palavra, colocou um relatório selado em cima da mesa. O relatório confirmava tudo. A conspiração estava a ser vigiada desde o momento em que Edmund deu o alarme. Cada pista plantada, cada mensagem de texto, cada movimento da carrinha de serviço tinha sido observado e registrado. As ferramentas divididas, as portas seladas, tudo feito com esmero para manter George em segurança enquanto o laço se apertava. Um silêncio absoluto e sufocante tomou conta do quarto. Tom encarou as cartas, a guarda, o olhar fixo de William. A ficha caiu. Nunca tinha sido jogador de xadrez. Fora o peão, manobrado passo a passo até o checkmate. Os seus ombros caíram. A arrogância desaparecera, substituída pela palidez de um homem que assistia ao seu futuro a desmoronar-se. O confronto tinha terminado. O silêncio na câmara do conselho privado era pesado como chumbo. Cada prova apresentada por William, desde a gravação áudio tremida até o relatório escrito e gélido do guarda, tinha esmagado o último vestígio de desafio em Tom Parker Bowles.
Já não era o homem arrogante e desafiador que ali entrara. Era uma casca vazia, a cabeça baixa sobre o tapete, sentindo todo o seu mundo desmoronar-se debaixo dos seus pés. O rei Carlos não disse uma palavra, mas o seu rosto era uma tempestade de angústia e fúria. O veredicto foi proferido rapidamente, quase sem discussão. Todos os membros do conselho, tendo testemunhado uma traição flagrante e uma ameaça direta ao futuro herdeiro, uniram-se em apoio de William. Tom Parker Bowles foi banido permanentemente de todos os eventos, propriedades e registros da realeza. Os laços de sangue foram quebrados. O seu nome foi discretamente apagado da história viva da família. Mais grave, William anunciou que seria imediatamente iniciada uma investigação criminal discreta para apurar a tentativa de rapto. 2 guardas aproximaram-se. Sem emitir um som, sem oferecer resistência, Tom deixou-se levar. As suas pernas mal o sustentavam. Era como se não estivesse apenas a ser escoltado para fora da sala, mas arrastado para fora do mundo dourado no qual tinha passado anos a tentar abrir caminho. A humilhação pessoal pesava mais do que qualquer sentença. No mesmo instante, nos corredores de serviço, equipas especializadas neutralizaram os 2 agentes externos contratados. A carinha, os cartões de acesso ilegais e todos os vestígios do complot foram discretamente apreendidos. Nenhum funcionário do palácio fora do círculo íntimo de William soube alguma vez da operação. A ameaça morreu sem deixar rastro. Quando Tom saiu, William pediu a Edmund Hale que regressasse. O jovem técnico entrou agora mais calmo, embora ainda receoso com a imponência da sala. Não houve intromissão pública. Isso suscitaria muitas questões. Em vez disso, William levantou-se e caminhou até ele. Colocou a mão no ombro de Edmundo, um gesto simples que carregava toda a gratidão de um príncipe por um súbdito que arriscara tudo por lealdade. O rei Carlos assegurou pessoalmente a Edmundo que seria homenageado em privado com uma recompensa substancial e um cargo permanente e seguro na segurança do palácio. Edmundo inclinou-se, tomado pelo alívio e pelo orgulho. Tinha vencido o medo e cumprido o dever mais importante. Guilherme saiu da câmara. O castigo para Tom não era a prioridade agora. O que importava era o coração de George. Encontrou o filho no quarto das crianças, montando alegremente modelos de naves espaciais, completamente alheio à tempestade que quase lhe roubara a liberdade. William sentou-se ao seu lado e abraçou-o com ternura. Ele não ia semear o terror. Ele plantaria vigilância. Olhou nos olhos de George, amor e uma preocupação silenciosa ali misturadas, e falou suavemente, sem precisar de qualquer história complicada de conspirações, traições ou sucessão. George, murmurou, fechando a mãozinha do filho em torno da sua. Algumas pessoas sorrirão para si e parecerão muito gentis, mas deve lembrar-se de que nem todos os que lhe sorriem são seus amigos. Por vezes, o maior perigo esconde-se por detrás do sorriso mais caloroso. George olhou para o pai, ainda sem compreender totalmente o significado, mas sentindo a gravidade e o feroz amor protetor por detrás daquelas palavras. Dias depois, o centenário da Gala da Unidade desenrolou-se num esplendor deslumbrante. A imprensa transbordou de elogios à ocasião irrepreensível, à elegância da família real e à cozinha requintada. Nunca ninguém do público soube da tempestade que quase a destruiu, do sequestro frustrado, da sessão fechada que revelou a verdade. A imagem da monarquia permanecia imaculada, intocada por qualquer alarido. Tom Parker Bowles e o escândalo que provocara desapareceram da vida pública tão silenciosamente como uma vela que se apaga. Williams estava na varanda a observar George brincar despreocupadamente nos jardins do palácio, a luz da manhã brilhando nos cabelos dourados do rapaz. Compreendeu então que o peso da coroa não era apenas o dever de governar, mas também o dever de guardar os segredos mais obscuros para que a fé da nação pudesse perdurar. Respirou fundo, com os olhos fixos no horizonte. A nossa paz nunca é dada de graça, pensou. Deve ser sempre defendido. Era o voto silencioso de um futuro rei que vencera uma guerra travada inteiramente na sombra. Depois de ler a história, acha que a forma calma e decisiva como o príncipe William lidou com a ameaça silenciosa de Tom Parker Bowles foi o fator mais crucial para manter a imagem perfeita e a estabilidade da família real?